Muito bem. Então, hoje é um dia muito especial para mim, dia 16 não, 17 de maio de 2023. Hoje, nós encerramos esse curso. Eu encerro minha carreira de professor de filosofia, que eu iniciei há 28 anos, em 1995, quando eu saí do Banco do Brasil. Eu saí, acho que em julho, e logo no meado do semestre, do segundo semestre, eu comecei essa minha carreira de professor de cursos livres de filosofia, teatro grego, né, sociologia, e hoje eu encerro, né? Acho que cumpri um tanto e, vamos ver quais são os caminhos que se abrem para mim, né? E esse curso que se encerra hoje, também, de certa maneira, foi um apanhado do que eu ganhei com esses 28 anos de trabalho, né, de exercício de pensamento e linguagem. O que eu ganhei nesse curso sistematiza, né? O que eu aprendi. Talvez eu tenha sido, sem sombra de dúvida, aquele que mais aprendeu nesses 28 anos dando aula, né? O professor aprende muito dando aula, né? E o que eu aprendi está sistematizado aí nesse curso, que tenta esboçar um caminho para um pensamento pós-metafísico. Então, vamos fazer hoje um apanhado desse curso, que, de certa maneira, é um apanhado do que eu ganhei nesses 28 anos, né? É, eu iniciei esse curso uma situação que me parece, apresentando uma situação que me parece exemplar, que foi daquele debate entre um teólogo e um cientista, né? Ou seja, duas expressões quase que antagônicas disso que nós chamamos de civilização ocidental, não é? Porque essas duas figuras são típicas da civilização ocidental, tanto o teólogo quanto o cientista. E ambos, tanto a teologia quanto a ciência, se nós formos puxando o fio, né? O fio de Ariadne ao inverso, né? Em vez de sair e buscando lá o touro, esse touro que, a qual nos conduziria a puxada da meada, tanto da ciência quanto da teologia, eles vão se encontrar nesse touro que vamos chamar assim da metafísica, né? Então, as grandes construções do espírito no Ocidente, a ciência, a filosofia, a teologia, elas são todas herdeiras diretas da metafísica. E nós, na pós-modernidade, estamos sendo chamados a pensar pós-metafisicamente, porque a metafísica já não dá conta do que está em curso, não é? Nós podemos dizer que a pós-modernidade é a realização prática do fim da metafísica. Aquele fim da metafísica que foi tantas vezes enunciado pelos filósofos, por Marx, por Nietzsche, e por quase todos os filósofos do século XX, e isso acontece agora não apenas como uma especulação filosófica, não acontece apenas no discurso abstrato da filosofia, acontece como experiência concreta vivida por todos nós, não é? Aquilo que Nietzsche anunciou como morte de Deus, ele diz assim: eu estou anunciando como um profeta o que vai ficar como vivência daqui a 200 anos. Isso se confirmou, né? Se confirmou. Então, a morte de Deus, isto é a morte da verdade, isto é a morte de uma referência universal com validade para todos, isso que ele anunciou está acontecendo como pós-modernidade, como política, como estética, como literatura, como vivência social, como tudo, não é? Então, se a situação é essa, se nós vivemos uma situação, na prática, pós-metafísica, o pensamento também que tem que se dar conta disso. Então, foi a intenção desse curso, né? Quando eu apresento aqueles dois, o teólogo e o cientista, discutindo a origem do homem, nós, na metafísica, na modernidade, estamos sendo chamados sempre para ver
a diferença, o que separava os dois. E nosso olhar está treinado para perceber a distinção desses dois discursos. Mas, na pós-modernidade, no esforço, no afã de já pensar pós-metafisicamente, eu estou chamando para a gente ver o que tem de comum. E o que tem de comum é o solo metafísico. E eu tentei, hoje é a 31ª aula desse curso, nessas 30 aulas anteriores, mostrar isso, criar as condições para a gente possa compreender o que tem de comum, e o que tem de comum é metafísica, e já não podemos mais caminhar sobre esse solo. Porque caminhar sobre esse solo já não dá conta do que nós estamos vivendo, tá? Então, isso aí é a um só tempo. Encerramento da minha carreira de professor de filosofia, e, ao mesmo tempo, com o começo de um exercício, não apenas agora de pensar para trás, mostrando que a metafísica acabou, tentar agora já operar sobre essa nova orientação pós-metafísica, né? Então, sim, então vamos tentar recompor rapidamente o argumento. Porque ambos têm o mesmo solo? Porque ambos têm a mesma compreensão de que a realidade é única e cabe ao ser humano. Ela é igual a si mesma, a realidade, e cabe ao ser humano representá-la adequadamente. Então, a representação, a realidade é A, sempre A é igual a A, realidade em si, e cabe ao ser humano fazer uma representação de A. Se essa representação de A está na cabeça, não é? Ela é uma formulação, ela é uma ideia, ela é uma expressão abstrata. Se essa representação foi adequada à realidade, é uma representação verdadeira, e a verdade é a chancela, não é? Significa dizer que nós estamos adequadamente ao real, portanto, nós estamos na vida adequada. Então, metafísica e verdade vão de par, metafísica e representação vão de par. Portanto, se o teólogo representa a realidade como obra de Deus, e o cientista ateu representa a realidade como obra da própria natureza, são duas representações distintas, e, no ambiente da metafísica, ou as duas são representações falsas, ou, se uma é verdadeira, a outra necessariamente é falsa, porque não pode ter duas representações verdadeiras de uma mesma realidade. Esse é o pensamento metafísico, cristalizado como hábito mental, e parece natural, parece óbvio. Por quê? Porque foi tornado óbvio, porque isso se inscreveu na configuração do ser no mundo ocidental. Então, civilização ocidental é a configuração histórica que o ser tomou aqui, neste ambiente espaço-temporal. Então, como pensar diferentemente disso, que parece tão natural? Nós representamos, o real se apresenta na sua realidade, e nós temos que, para lidar com ele, fazer uma representação dele. E essa representação, se for adequada, nós seremos bem-sucedidos. Se for inadequada, nós seremos mal-sucedidos. Esse é o paradigma construído, constituído como mundo no Ocidente. Parece óbvio. Então, tentamos desconstruir isso, trazendo alguns conceitos, como corpo, espaço, território, mundo. Né? O que é corpo? Corpo é aquilo que articula, que instaura perspectiva e território. Perspectiva, horizonte de compreensão. Território, lugar de relações e de sentido. Então, quem instaura isso é corpo. Então, o corpo é o que instaura perspectiva e território. Só que essa instauração de perspectiva e território não acontece no vazio. Acontece já no tecido
já não já acontece no mundo. É uma unidade de sentido, que é a construção histórica. Então, aquela compreensão tipicamente metafísica, que diz assim, há o sujeito e, diante dele, o objeto, essa compreensão tipicamente metafísica, de tal maneira que o sujeito é dotado de vontade, de intencionalidade, ele vai às coisas de acordo com o seu interesse. O sujeito é o sujeito da ação, como diz a gramática, né? Uma frase, como é que a gente identifica o sujeito? É aquele que exerce a ação. Então, o sujeito é aquele que exerce a ação, que tem, exerce a ação porque é dotado de vontade, de interesse, de força apropriativa, e aquilo que se coloca diante dele é o objeto, portanto, destituído desta vontade, dessa subjetividade. Colocado nesses termos, cabe ao sujeito representar o objeto para poder apropriar-se dele. Só que sujeito, essa relação sujeito-objeto já acontece no interior de um mundo. Não é essa relação sujeito-objeto que inaugura o mundo. Dizer que as coisas se dão assim é porque já aconteceu o mundo que diz que as coisas acontecem assim. E se nós formos no mundo Yanomami, as coisas não acontecem com relação sujeito-objeto. Então, foi o mundo que colocou as coisas em termos de sujeito-objeto. O mundo ocidental que colocou as coisas em termos de sujeito-objeto. Porque o mundo Yanomami não coloca as coisas nesses termos. Portanto, sujeito-objeto é uma realidade tardia. Tardia porque veio depois. A impressão que dá na metafísica é que a relação inaugural é um sujeito diante do deslumbramento, diante do objeto. Não. Se você fala, eu sou sujeito, você é objeto, já aconteceu alguma coisa antes que coloca as coisas nesses termos. Isso é mundo. Que é uma determinada configuração do ser, porque o ser pode e teve outras configurações. Por exemplo, no mundo Yanomami, que não coloca nesses termos. Coloca tudo em termos que sujeitos se relacionando com sujeitos. Então, a gramática do modo de estar no mundo e das operações que são colocadas diante do ser humano no mundo Yanomami são totalmente diferentes das operações que são colocadas no mundo onde as coisas são estabelecidas na relação sujeito e objeto. Então, essa relação é secundária. Para nós parece que é primária. Eu abro os olhos, o quê? Um sujeito que abre os olhos vê das coisas. Mas quando eu abro os olhos e vejo objetos, é porque já aconteceu alguma coisa que me faz me ver como sujeito e ver as coisas como objeto. Porque quando o Yanomami abre os olhos, ele não vê isso que nós vemos. Então, no mundo metafísico, o sujeito teólogo abre os olhos e vê Deus. E o sujeito cientista abre os olhos e não vê Deus. Portanto, ou os dois estão errados, ou um está certo, ou está errado. Mas é porque o mundo colocou assim. Então, esse mundo o mundo ocidental é um produto da metafísica. Se a metafísica está em crise, esse mundo está em crise. E nós damos testemunha, sentimos os efeitos disso, desse mundo em crise, todos os dias. Portanto, a crise não é apenas econômica, não é apenas política, mas ela é uma crise de mundo, significa dizer, crise de sentido. E a crise de sentido, você não precisa ser filósofo para senti-la. A gente se sente porque nós somos seres sensíveis. Todo mundo sente ao seu modo. E nós vamos. E a crise de sentido talvez seja uma das coisas que mais desconforto traz ao ser humano. Concorda comigo? Não é? Um exemplo. Eu, um exemplo meio jocoso, mas faz sentido. Eu fiz a migração do meu plano de saúde, Cassis Família para Cassis Essencial.
quase um mês depois da migração, eu fui fazer minha primeira consulta, claro que não deu errada, porque, ou seja, eu já tinha, eu saí da família, mas não entrei no essencial. Eu estou no limbo. Aí eu pensei comigo mesmo, o limbo é pior que o inferno. Porque no inferno as coisas têm nome. O diabo, o fogo. Você identifica as coisas e você percebe, sabe, atribuir o seu sofrimento a algo que tem nome. Fogo, o diabo. O limbo, você vive uma situação de desconforto que você não tem como atribuir a nada. Ausência de sentido. É uma forma de inferno. Não é? Então, de certa maneira, nós estamos caminhando para um limbo, o que faz com que as pessoas busquem refúgio. E o único refúgio possível nessa atual forma da sociabilidade são as bolhas. Então, a vivência em bolha testemunha a crise de mundo. E não só a vivência em bolha testemunha a crise de mundo, muitas outras coisas. Muito bem. Então, estou dizendo: corpo, espaço, território, mundo. E estou dizendo assim: mundo corpo é aquilo que instaura perspectiva e instaura território. Então, estou definindo a árvore pelos seus frutos. Estou definindo o corpo por aquilo que ele seja. Então, capital é um corpo. Por quê? Porque ele instaurou uma perspectiva. O que é perspectiva? Horizonte de sentido. Ele instaurou um território. Qual é o território? É o capitalismo, as relações mercantis, as relações monetarizadas. São território, portanto, o capital é um corpo. O Estado é um corpo. Conjunto legal, o Estado como conjunto legal é um corpo. Porque ele está uma perspectiva, aqui, perspectiva de sermos brasileiros, horizonte de sentido, e instala relações, né? De poder, de subordinação. Então, o Estado é um corpo. Então, colocando nesses termos, mundo como uma configuração histórica, e no interior do mundo, corpos em territórios, nós podemos dizer o seguinte: e colocar as coisas naqueles termos aos quais nós estávamos habituados a colocar. Se o teólogo está certo, o cientista está errado. Se o cientista está certo, o teólogo está errado. Isso começa a deixar de fazer sentido, começa a parecer para a gente pueril, porque nós podemos dizer o seguinte: o corpo do cientista instaura uma visão, instaura Deus. E o corpo do cientista instaura uma visão materialista, não, sem transcendência. E se isso foi instaurado, e se isso se constituiu como territórios, é porque isso estava inscrito como possibilidade. Colocando nesses termos, nós implodimos aquela visão que diz o seguinte: existe A e existe um sujeito que vai representar A, de forma adequada ou de forma inadequada. Não. Não existe A. O que existe é um campo de possibilidades que o corpo efetiva uma ou algumas das possibilidades que estavam escritas nesse campo de possibilidades que vamos chamar de espaço. Então, a realidade primeira não é a realidade. A realidade primeira é o campo de possibilidades. Mas nós, seres humanos, não vivemos num campo de possibilidades. Nós vivemos em territórios sustentados em mundo. Nós vivemos em efetividades, não em possibilidades. Mas se isso veio a ser efetivo, tornando-se realidade, é porque houve duas coisas.
a intervenção de um corpo que efetivou o quê? Aquilo que estava como possibilidade. Então, nós podemos dizer que Deus é uma possibilidade que foi efetivada. Podemos dizer que o ateísmo é uma possibilidade que foi efetivada. Portanto, não cabe dizer quem é falso e quem é verdadeiro. Porque falso e verdadeiro só faz sentido se nós só pusermos uma realidade que prescinde da ação humana. Isso é o pensar metafísico, e diz que se sujeito desaparecer, o objeto continua tal e qual, ou seja, se o ser humano desaparecer, continua Deus, se é que Deus existe, ou continua sem Deus, se é que Deus não existe. Esse é o modo metafísico de pensar. O modo que eu estou propondo é o seguinte: o que existe sem nós é um campo de possibilidades. E vai tornar-se efetivo pela ação de corpos. Então, acho que isso, a meu ver, colocando as coisas nesses termos, duas coisas acontecem daí. Acho que nos permite compreender melhor o que está acontecendo. Então, a pergunta é o seguinte: não é se o teólogo está errado, se ele está com a verdade, ou se ele não está com a verdade, se o cientista está com a verdade, ou se ele não está com a verdade. Porque se nós rompermos com o paradigma da representação, o objeto é representado pelo sujeito, nós estamos dizendo o quê? Fazer, a partir de Kant. Isso que nós tomamos como realidade é o encontro de duas realidades, de duas forças. O campo de possibilidades que se oferece como possibilidade e o sujeito, que eu estou chamando de corpo, porque é mais complexo o sujeito, que efetiva algumas delas. Então, o teólogo efetivou uma possibilidade de Deus, e o cientista efetivou outra possibilidade, que é um mundo sem transcendência. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: não é de falsidade e validade. Ou seja, a verdade deixa de ser o critério de validação. Esse está falso, esse está verdadeiro. E sim, qual é outro critério? Por exemplo, nós vamos ter que inventar outros critérios de validação dessas formas de ver o mundo, dessas formas de estar no mundo. Não pela verdade, porque Deus morreu. Talvez pela intensidade. Mas nós somos chamados a produzir valores capazes de nos guiar nesse mundo. Podemos da intensidade, da abertura de sentido, da expansão de territórios onde não bloqueio a vida, e sim de expansão a ela. Entendeu? É o que está em disputa no campo dos valores, porque não podemos mais basear os valores sobre a chancela da verdade. Era isso aí, encerrando esses 28 anos de trabalho e esses 30 encontros nossos. Não sei se isso foi produtivo, espero que tenha sido. Talvez não tenha sido produtivo imediatamente, mas eu acredito que são tipos de coisas, são ideias que vão germinando, sabe, gente? Ela vai com sementes, sabe? Elas vão crescendo por si só na nossa mente. Pelo menos comigo acontece assim, né? Eu fiz uma tese sobre o Walt Benjamin, 3 anos depois, certas coisas que eu escrevi, que estavam claras para mim, mas vão ficando, vai ganhando força, vai ganhando mais nitidez, sabe? O trabalho do espírito, o trabalho lento ao seu modo. Muito bem, com vocês. Via Martins. Oi, Luiz. Não, eu acho que sim, foi produtivo, né? Acho que você apresentou aí, não sei se a palavra é alternativa, né? Assim, mas uma outra forma de pensar para além da metafísica, que é uma coisa muito difícil para a gente vislumbrar, né? Visto que estamos aqui dentro da água, né? É, Mergulhados na metafísica. Então, acho que o que você propôs, você estava anotando aqui, né, a questão de como pensar para além, a validação para além da verdade, a questão da intensidade, né, que, enfim, um teólogo não tem que estar errado para o cientista estar certo, porque é uma questão de um campo de possibilidades e de corpos que se
efetivam ali, né? Como acho que isso, sei lá, representa, palavra ruim, né? Mas diz respeito ao mundo que a gente vive, né? Pensar o capitalismo como um corpo, pensar as lutas sociais como corpos, né? E tudo mais. Agora, só não entendi por que que você está dizendo que é um encerramento da sua carreira de professor de filosofia, tendo em vista que você está aí criando, investindo num canal no qual, pelo que eu entendi, você vai continuar dando aulas de filosofia, talvez não da mesma maneira, um outro produto, né? É isso, encerrando esse aula convívio. Assim, né, esse convívio, né? Vou postar coisas, né? Mas aí não vou nem chamar isso de aula, né? Vou chamar de vídeos, né? Mas então encerrei agora esse aula, né, de contato e vejo que online, nessa última fase, nesses últimos 4 anos, né? Sempre tinha uma outra pessoa do lado, até em frente a mim, e sempre tinha um momento agora com vocês, né? Que era como eu podia receber, né, o feedback e manter uma relação. Então, esse período se encerra, abre um outro, que ainda não está exatamente claro. Mas é isso, Bia, gostei do teu resumo, do meu resumo, que você pegou bem a Tá. coisa aí. Luiz, é o seguinte, eu conheci você na internet. Quer dizer, conhecia já de nome e tal, mas você, na verdade, na internet. Resolvi te procurar, né, na medida que você estava expondo essa questão da metafísica, e aquilo me interessou. E eu acredito que de lá para cá, acredito que isso tem uns 3 anos, 4, não sei, né? Aprendi muita coisa. Foi um processo rico, no sentido em que passaram-se, no meio disso aí, veio uma Covid, né? Uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, né? Tiveram vários hiatos e tal, vários cursos foram feitos. Eu gostei muito, gostava muito dos encontros aos sábados, né? Sobre teatro grego. Também conheci muitas pessoas, né? Foi passado pelo teu curso, foi um momento interessante. Então, eu me sinto assim, gratificado. Acho que valeu a pena esse processo todo. Eu acho que foi incorporado no pensamento uma série de conceitos, visões. Conheci, adentrei assim, né, no universo de alguns filósofos, como Heidegger, por exemplo, que eu tinha, como a maior parte das pessoas tem, um preconceito, né, sem nunca ter lido aquelas coisas, né, que é bem comum, né, pela questão do nazismo, enfim. E também fui descobrindo outros, fui me apropriando de algumas ferramentas que me possibilitaram descobrir outras coisas. Aí eu aprendi um pouco essa questão do conceito que você colocou. Talvez isso, talvez a coisa mais importante que eu aprendi, né? De você, que você só consegue entender o conceito num processo muito lento, né? Muito lento, até que cai aquela ficha. Eu dei até o exemplo daquele professor de Tai Chi Chuan, que ele conhece tantos movimentos que daqui a pouco é um movimento que o movimenta. Ele não é, ele não faz mais no cérebro dele, aquilo não existe mais, já é uma coisa que ele entra ali e ele vai, né? Quer dizer, quando você chega a esse ponto, né, aí você está no ponto máximo, né, de entendimento, né, daquele tipo de método que se coloca. Eu acho que aqui foi um pouco isso aí, né? Que não é impossível se dar
em outro formato, eu acho. Eu acho que é impossível. Você não vai conseguir, na sua nova fase, né? Não vai conseguir. Nós somos uma guerra de narrativas e você está se aprontando para a guerra. Eu vejo que você está se pintando aí para a guerra, né? Eu acho que é legal. Legal, de repente você percebeu, né? Espero que tenha contribuído um pouco também nesse processo. E nós temos todos aqui uma tarefa importante, que é poder ser elementos que possam possibilitar se construir uma nova narrativa, né? Uma nova forma de se pensar, uma nova forma de... Eu não sei se ela vai impedir a tragédia que cada vez mais está colocada. O homem vai se distanciando tal da natureza que daqui a pouco ele nem mesmo precisa da natureza. Ele faça a sua própria natureza, né? É, aquele, aquele livro do Gênios Egoísta que você cita aí, né, do autor, que ele tem um ponto a se pensar, né? Quer dizer, é uma coisa que eu acho que não é impossível. O capitalismo ele sobreviver sem a natureza e nesse processo de angústia para o universo, uma coisa, né? Não sei, ninguém sabe, né? Mas nós escolhemos um lado, eu acho que é um lado de tentar preservar essas coisas que a gente nem dava muito valor. Eu acho que você nos ajudou, né? Essa aproximação do pensamento indígena, não como no sentido de que ele também está envolto na questão do fetiche, né? Assim como o fetiche moderno, ele é um elemento da mercadoria, o fetiche também ele tem esse lado. Mas ele nos ajuda também talvez, a conformar esse novo pensamento. Essa questão das constituições indígenas da América do Sul é um lado interessante, né? Nem sempre o que foi derrotado é o que, de repente, está ali. Talvez um fio que a gente possa puxar. Bom, enfim, muita coisa para se fazer. Eu acho que você está saindo apenas se não me entendimento, um formato, uma forma de coisa que eu acho que realmente poucas as pessoas estão possíveis de acompanhar, elas não estão interessadas também. Não tem, é uma pena que vão, né, porque eu digo que aprendi tudo. Tem todo o seu curso gravado aqui, todos eles. Eu te mostrei aquele aplicativo de Notable, que tem todos os, né? Tem tudo e vão ser sempre, vou carregar comigo como elemento de rever esses momentos que nós passamos aqui com todos vocês, com a Bia, com o Guilherme, e outros que não estão aqui também. Tivemos momentos tão interessantes, muito legais, que eu não esqueço jamais. Foi muito bom. Então, Tá sem som agora, lindo. Você cortou seu som. alô, voltou? Não Estou sei porque. agora sim. É. Não, em primeiro lugar, agradecer, Luiz. Acho que já são 3 a 4 anos, né? Agora o Luiz está sem som. Ô, Guilherme, antes de você falar, deixa eu comentar do Arlindo. Aí você fala o Claro. teu, tá? Porque eu comentei da Bia. Depois eu vou me esquecer. É o seguinte, Arlindo, acho que esse negócio, essa imagem que você trouxe do professor de Tai Chi Chuan, acho que é muito interessante, né? Chega um momento em que o movimento ele já está dentro do movimento, né? Ele não está perdendo o movimento. Então, eu acho que essa imagem é boa para ilustrar isso que eu tentei nesses 28 anos. O que foi? Produção à filosofia. Entrar no movimento.
Eu sempre, desde o início, o meu trabalho foi esse. Por que que os cursos de introdução, os livros, não nos introduzem na filosofia? Você tem que resolver esse problema, enfrentar esse problema. Eu pensava assim, é porque as pessoas não explicam direito, e eu vou explicar direito. Então, eu tive a pretensão, eu vou explicar direito. Porque se explicar direito, as pessoas entendem. Então, passei 10 anos... Não, porque, se você não entendeu, porque eu não expliquei direito. Aí eu vou tentar explicar por aqui. Mas chegou ao final de uns 10 anos, quase na metade dessa jornada, e aconteceu aquele fenômeno. Puta, ai, meu Deus do céu. Tararara. Eu até eu falei, minha cunhada. Ô, Liz, eu estou aqui no meio da minha aula, querido. Eu estou no meio da aula. O quê? O Diogo sumiu? Ah, sim. Ah, tá. Eu tinha esquecido disso, é. Eu vou. Tá legal. Depois eu converso contigo para marcar uma. Ah, não levou nada. Ah, tá. É, também. Não, não me deu notícia, não. Tá legal. Depois eu falo contigo, né, gente? Tchau. O Diogo internou ontem para operar o ombro e ele não levou o celular. A gente fica sem saber do putos. Muito bem. Então, vamos lá. O que eu estava dizendo. Esse movimento, né? Porque a gente vê o professor fazendo os movimentos, interessante, tá? Outra coisa é o professor ensejar que o aluno, ele próprio, faça o movimento. Essa é a introdução à filosofia. A gente fica na plateia vendo o professor fazer os movimentos, isso equivale, nesse campo da filosofia, naquelas palestras que a gente vai ver o Safat falar, tão interessante, mas sempre fica ele no palco e a gente na plateia, sempre nos fornecendo uma informação. O meu trabalho de introdução à filosofia, não, é entrar na filosofia. De tal maneira que aquelas questões do Platão, do Aristóteles, do Descartes, do Spinoza, eu vejo acontecendo porque aquilo me concerne. Eu só não percebo que me concerne, por quê? Porque eu estou fora. Então, o meu trabalho era um trabalho de fazer de entrada. Então, eu achava o seguinte: se eu explicar direitinho, as pessoas compreendem. Depois, a partir do negócio do Muniz, né, o meu amigo lá, trabalhou com o Guilherme, Marcos Muniz Moreira, que é engenheiro civil, funcionário do banco, engenheiro civil. Então, estávamos nós dois num restaurante em Cabo Frio, em Búzios, que ele queria abrir uma pousada quando nós saímos do banco, e queria que eu fosse sócio dele, olha só. Aí ele olhou para aquele telhado e falou, interessante a solução. Eu falei, que porra, que interessante, hein, Maurício? Né? Então, ele viu uma coisa que eu não vi. Por quê? Porque ele tinha uma problemática que permitia ver uma problemática que adivinha de onde? Da larga experiência dele como engenheiro civil. Não é que ele estivesse olhando para os telhados, procurando ver uma coisa. Não, ele não estava procurando. Mas por ter essa problemática incorporada ao corpo, o corpo dele é diferente do meu, era um corpo de engenheiro. Ele olhou e viu e falou assim: eu vou incorporar essa técnica desse sujeito. Entendeu? Por quê? Ele viu. Então eu percebi o seguinte: não basta eu explicar a filosofia, a pessoa tinha que ter a problemática, como Muniz. Então, meu trabalho passou a ser o seguinte: criar situações que permitissem às pessoas ter a problemática da questão ontológica. Se dá mediante o trabalho em torno do conceito. Aí vem a questão do Arlindo. O conceito é isso. Conceito, você não ganha um conceito pegando o dicionário e diz espírito em Hegel é isso. Você lá aprendeu, olhou e tal, tem uma informação. Mas você não tem um conceito.
Conceito significa que você, de posse dele, você já começa a perceber de maneira distinta como Muniz percebeu no telhado aquilo que eu não percebi. Isso é ganhar o conceito, né? Esse trabalho se encerra hoje, de minha parte, entendeu? Porque exige muito. Eu acho que eu já não tenho mais o que dizer sobre isso. Eu acho que também não temos muito poucas pessoas que têm interesse em fazer esse exercício de meses, às vezes anos, tendo em vista adquirir um conceito. As pessoas querem informação, em geral, né? Então, o meu trabalho de busca do conceito, de exercício de pensamento e linguagem, ela se encerra hoje, né? Vai se abrir, eu vou fazer agora. Vou me dedicar a escrever e, como ganha-pão, vou fazer esses cursos que estão no mercado, entendeu? Sendo mais um. Claro, que é o meu modo, eu não sou um cretino, não vou ser nunca um Cortella, nunca um Karl, né? Mas esse trabalho em torno do conceito exige muito, eu já estou um pouquinho cansado aos 71 anos desse trabalho. Vamos lá, Guilherme. Não, agradecer. Eu lembro uma vez que eu também falei para você, pô, vamos divulgar, e aí tu falou assim, não, não. E é verdade, é assim, a pessoa estar disposta a escutar, né? O quanto cada um resolve dedicar, e é isso também, a gente se tornou, eu mesmo sou um ávido assim colecionador de informações, né? E que são as commodities, digamos assim, né? Commodities, é. Informação é uma commodity, né? Uma Você commodity. tem zilhões e zilhões, né? Hoje os canais de televisão são, sei lá, 100 canais, 500 canais, 1000 canais, né? YouTube, Twitter, Instagram, né? Podcasts. Então, é uma infinidade de. Eu até pensei assim: diga-me, onde, onde você se informe, eu te direi quem és. Né? Boa. Quais são as suas fontes? Você escuta o Faixa Livre, você escuta o Jovem Pan, você escuta o quê, né? Mas, enfim, é muito bom, Luiz, muito bom. Eu acho que, assim, para variar, eu estou engatinhando aqui, mas, assim, eu acho que fruto daquilo que tu falou, né? É uma repetição, é semanas, é meses, é anos, né? E a mim me gostei muito desde sempre de todas as aulas. Gostava muito, como o Arlindo já falou, das aulas aos sábados, a tragédia grega. É... E acho que tem muito, enfim, muito, muito legal, muito aprendizado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que também chega uma hora em que a gente tem que fazer algumas mudanças. É, E acho que também a gente se esgota também, né? Em algum momento. Então, é partir para novas formas. A gente vai continuar se falando, não com a mesma regularidade, né? Mas acho que a gente tem que, de vez em quando, ter uns bate-papos sem pretensão de aula, apenas uma conversa. Pode ser, Guilherme, que a gente. Eu vou pensar, porque agora eu vou ter que dar um tempo para esfriar a cabeça, né? Realmente, curso conceitual, eu acho que eu não consigo fazer mais mas que já deu, estou cansado, sabe? Talvez a gente possa retomar aquele teatro grego, não assim, semanalmente, né? Não fazer assim, uma coisa quinzenal. E ir para o meu lado, do meu lado, tentar ver o teatro grego não como um campo de aplicação dos conceitos, assim, de uma relação mais lúdica, sabe? Eu tenho muita dificuldade de ter relação lúdica com esse tipo de coisa, sabe? É uma coisa que eu invejava muito da Sônia, né? Ela tinha uma relação lúdica, de prazer com a leitura, com Dostoiévski. Se eu pegar o Dostoiévski, eu vou
anotar, eu vou fazer as relações conceituais, entendeu? Fica tudo pesado, tudo muito. Eu não consigo ser, não ser assim, né? Mas eu vou tentar fazer um esforço para que as coisas também sejam prazerosas, não apenas como a música é prazerosa para mim, não é? Na música ela não se deixa, né? A minha sanha conceitual captura a música, né? Ela sempre resiste a isso. E na música, então, eu consigo ter uma relação assim lúdica, prazerosa, estético-prazerosa, coisa que eu não consigo ter, nem mesmo na literatura, entendeu? Eu leio literatura como se fosse um texto filosófico. E eu estou cansado, realmente eu estou cansado disso, sabe? Confesso. E se eu conseguir assim, ter uma relação assim, um pouco mais leve com o teatro grego, a gente retoma, né? Você é o nosso grande Agamemnon, né? Pô, eu nunca mais você. Quando eu pensar no Agamemnon, não vou associar Agamemnon a Carlos Guilherme Rezer. Continua, Guilherme. Ai, ai, muito bom. Vamos lá, Bia, encerrando. Segunda rodada Ué, para encerrar. não há nada não para falar. Mas fazer falta vai, né? Isso, sem dúvida. Tô cansado, cara. Cansamento, tô ficando velho, sabe? Agora eu Não, vou. mas, sei lá, fazer uns encontros mais leves aí, né? Como, Ah, sim, é. é, Mas não pode partir de mim. Se partir de mim, eu vou já enquadrar no esquema do conceito. Então tem que ser o convidador, o host, tem que ser outro, e eu vou com um convidado, tá? Queridas e queridos, Bia, Guilherme, Arlindo, tamo junto. tá. Tamo E junto. Valeu. Descanse. Abraço. Abraço para vocês todos. Relaxe. estou escrevendo um texto de Adão e Eva ao pós-humano, o, o, Básico, assim, da coisinha curta, coisinha curta. o alcance, estou chamando de uma brevíssima história da existência. E começa, viu, Arlindo? Aí devo a você, viu, Bia? Começa com a Constituinte Equador, Opa, do Equador, Legal. Muito bom. e conseguiu um sujeito que eu recomendo que vocês procurem aí, Alberto Acosta. você compartilhou um texto, um livro dele. O Bem Viver, né? Esse livro, Porque você inclusive, eu estou indo lá colocou na no. Travessa, estou indo lá na Travessa tentar comprar esse livro para dar para o Rodrigo. Esse sujeito, ele é um jornalista, ele foi o presidente da Assembleia Constituinte. E foi pelos esforços dele que conseguiu, a partir do conceito, olha, não sei se é conceito, conceito, sim, do Pachamama, Quechua, conseguir introduzir na Constituição do Equador um fato inédito, a compreensão de que a natureza é um sujeito de direitos. Uhum. Eu acho muito interessante isso. Quechua, né? Um povo andino, o perspectivismo ameríndio andino, diferente não, que guarda alguma distinção do perspectivismo ameríndio tratado pelo Vieira de Castro, que é amazônico, esse é do altiplano, né? Do Quechua, e eles têm o nome Papamancha, Pachamama, Pachamama, para isso que nós chamamos de natureza. E uma tradução seria terra-mãe. Então, veja, o Darcy Ribeiro, ele identificou três tipos de povos nas Américas: povo transplantado, povo novo e o povo testemunho. Povos transplantados, povos novos e povos testemunho. Povos transplantados. A Europa, aqui na América. Por exemplo, Estados Unidos e Argentina. Povos novos. Por exemplo, Brasil, porque não existia. Né? Aconteceu no Brasil uma coisa nova, que é indígena, portugueses, espanhóis, africanos, povo novo. E um povo testemunho. Peru, Originário? Ah, não, originário tem todos, né? tá. Mas que foram soterrados nos povos transplantados na Argentina e nos Estados Unidos.
que foram ou amalgamados ou eximados, ou empurrados para o interior, como no Brasil, e os povos testemunhos que preservaram a sua cultura, e esses são os andinos: Peru, Equador e Bolívia. Né? Então, o que aconteceu ali, na construção do Equador, que o povo testemunho conseguiu furar o bloqueio e fertilizou uma civilização em crise, colocando a natureza como um sujeito de direitos. Ao fazer isso, ela rompe um paradigma de que sujeito e objeto. Né? Porque o objeto, por excelência, é a natureza, porque é o não humano. As plantas, os animais, as terras. Né? Se ele dizer assim, não, o que está fora da gente não é um objeto, é sim um outro sujeito, é uma ruptura política, institucional com a metafísica. Então, eu vou começar a narrativa a partir desse fato. Da Pachamama ao pós-humano. E tentar obter algum prazer com a escrita. E, na medida aí, vou mostrando para vocês os resultados. Tá? Então, Tá muito bem. ótimo. Ótimo. Valeu. Valeu, Arlindo. Valeu, Bia. Valeu, Guilherme. Valeu, Valeu, valeu. Luiz. Aquele Tamo abraço. junto. Não esquece, não. Tamo junto. Tamo junto.